vocês, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer uma proposta aqui diferente com vocês. Eu abri aqui o notebook, eu vou abrindo alguns slides e o que eu for achando aqui, eu vou gravando um vídeo para vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui alguns slides aqui e a gente vai gravando vídeos falando sobre os conteúdos aqui. Deixa eu abrir aqui sobre cinesiologia e biomecânica. Achei que é interessante para a gente conversar. Olha só, o que eu achei aqui foi sobre os planos e eixos. Aqui que a gente pode falar sobre os planos e eixos de movimento. Na verdade, é um erro, na verdade não é nem um erro, é um desconhecimento que muitos profissionais têm em relação aos planos e eixos de movimento e muitas vezes a dificuldade também de aplicação. Então, às vezes até conhece os planos e eixos, plano sagital, plano frontal, plano transversal, conhece os eixos também, eixo lateral, eixo antero-posterior, eixo longitudinal, mas não consegue transferir isso diretamente para a prática. E aí fica confusão em relação à sua aplicação. E é importante a gente saber sobre os planos e eixos de movimento para a gente conseguir transferir esse conteúdo para a prática, ou seja, para o treinamento. E principalmente pessoas que trabalham com treinamento funcional, é extremamente importante que conheçam sobre os planos e eixos, porque uma das premissas do treinamento funcional é justamente essa integração do movimento, ou seja, treinar o corpo em 360 graus. Tá? Então, vamos lá. Plano sagital, a gente tem o plano sagital, a gente tem o plano frontal e a gente tem o plano transversal. No plano sagital, a gente tem o eixo látero-lateral. Então, no plano sagital, a gente vai ter o eixo látero-lateral. O eixo do plano frontal vai ser um eixo antero-posterior. E o eixo do plano transversal vai ser o eixo longitudinal. Plano sagital, ele corta o corpo, ele secciona o corpo em lado direito e lado esquerdo. Então você vai ter a secção desse corpo lado direito e lado esquerdo. E o eixo, ele vai ser um eixo látero-lateral. Então quando você tiver um eixo que é látero-lateral, por exemplo, você só consegue percorrer, né, o movimento nessa direção. Então os movimentos que são permitidos aqui no plano sagital, por exemplo, como eu disse, a gente vai dividir um lado esquerdo e lado direito. O eixo é um eixo látero-lateral e o movimento permitido nesse plano é o movimento de flexão e extensão. Então os movimentos que vão ocorrer dentro do plano sagital, flexão e extensão. Por exemplo, cadeira extensora, você tem movimento de flexão e extensão e o eixo, né, é um eixo látero-lateral. Então você só consegue rodar dentro desse eixo aqui. Tá? Plano frontal, por exemplo, você vai ter a divisão do seu corpo em região anterior e região posterior. O eixo vai ser também um eixo antero-posterior. E a partir desse movimento, é como se tivesse aqui a secção região anterior e região posterior. Então está dividindo aqui entre anterior e posterior. E o eixo é um eixo antero-posterior também. Então o que acontece aqui é como se estivesse imaginando um eixo aqui. Se eu tenho um eixo nessa direção, eu só consigo rodar nessa direção também. Então, movimentos de abdução e movimento de adução, ou seja, nesse eixo que roda. Então, dentro do plano frontal, você vai ter os movimentos de adução e o movimento de abdução.
E o plano transversal, ele secciona o seu corpo em região superior e região inferior. Então aqui seria região superior e região inferior, e o eixo é longitudinal. Então olha só que interessante, se o eixo, né, ele é longitudinal, eu só consigo girar fazendo as rotações. Então dentro do eixo longitudinal você tem os movimentos de rotação. Agora, você já sabe que dentro do plano sagital você tem os movimentos de flexão e extensão, eixo lateral. Dentro do plano frontal você tem os movimentos de adução e abdução que rodam dentro do eixo antero-posterior. E no plano transversal, secção superior e inferior, eixo longitudinal, os movimentos de rotação. Então, quando você for selecionar exercícios para o seu treinamento funcional, por exemplo, você precisa ter exercícios para o plano sagital, exercícios para o plano frontal e exercícios para o plano transversal. Entendendo que vai ter que ter, por exemplo, então, exercício de flexão e extensão, exercício de abdução e adução e exercícios de rotação, ou seja, integrar, né, muitas vezes esses movimentos aqui. Beleza? Então, a gente fez aqui a revisão sobre os planos e eixos. Muitas vezes existe essa confusão na hora da aplicação, às vezes o profissional ele até conhece os planos e eixos, mas na hora de transferir para o dia a dia, às vezes ele fica um pouco confuso. Tá? Mas entender isso, né, que o eixo ele sempre vai ser perpendicular ao plano. Então, se você tem uma divisão aqui anterior e posterior, o eixo ele vai passar para cá. E o movimento, né, ele tem que rodar dentro desse eixo. Tá? Então, o movimento ele sempre roda como o eixo permite, né, como se fosse um eixo mesmo de carro, um eixo de uma roda, por exemplo. Então, se o eixo está para cá, a roda só consegue girar para lá. Então, é você localizar, né, qual é a direção do eixo. Se o eixo está para cá, o movimento tem que ser nessa direção. Então, no plano frontal, por exemplo, é antero-posterior, então está para cá. Abdução e adução. Então, você vai rodar dentro desse eixo. A mesma coisa aqui o exemplo do eixo lateral. Se o eixo está para cá, eu só consigo rodar para lá, eu consigo rodar para cá. Não tem como eu rodar para cá e rodar para lá. Bom? Então, entender a direção aí desse eixo e identificar o movimento que roda dentro de cada plano ali. Beleza?